E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente veio aqui trabalhar um pouquinho com vocês a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Queríamos apresentar para vocês a Lei Geral de Proteção de Dados sobre um viés de como ela pode ajudar a sua empresa, como é que a Lei Geral de Proteção de Dados ela pode estar trabalhando junto de vocês. Ela não veio para atrapalhar vocês e a gente queria tentar, no meio desse nosso treinamento, de nossa fala aqui, trabalhar um pouquinho como a Lei Geral de Proteção de Dados pode estar ajudando a sua empresa e porque a sua empresa precisa estar atenta em relação ao tratamento dos dados. Pode passar. E aí, quem está falando aqui com vocês é Leonardo Pfeiffer, né? Eu sou diretor de projetos da Anonymous Consultoria Jurídica. E eu sou Nicolas, gerente de projetos aqui da Anonymous. E aí, pessoal, a gente fez essa linha de raciocínio, mais uma linha de raciocínio do que uma linha cronológica. A gente queria conversar com vocês só para introduzir o porquê que a Lei Geral de Proteção de Dados ela existe, né? A gente sabe que hoje o mundo ele é todo conectado por culpa da internet. Na internet, com a globalização, a gente conseguiu fazer com que todo mundo ao redor do mundo conseguisse conversar, compartilhar conteúdo, se conhecer, e agora no meio da pandemia a gente conseguiu fazer isso com certeza, com mais clareza, observar essa globalização e todas as possibilidades que a internet nos traz. Entretanto, a internet chegou a um ponto em que ela esteve livre demais, em que as pessoas elas estavam se sentindo, achando que na internet poderia fazer o que quisesse, mas acaba que esse sentimento que foi se dando nos últimos anos veio provando que se a gente não tivesse cuidado com a forma como a gente repassava os nossos dados na internet, a gente poderia acabar sendo prejudicado. E aí, isso cria um senso de vulnerabilidade, porque algumas empresas elas poderiam ter todos os seus dados relativos a onde você mora, quem você quantos anos você tem, os seus gostos pessoais, as suas opiniões políticas, tudo isso as empresas poderiam ter dentro de sua plataforma, entregues, inclusive, por você mesmo, e você não saber como que essas empresas, não saber com transparência como é que essas empresas estavam tratando dessas informações, o que é que tudo estava acontecendo. E aí, um dos principais escândalos que aconteceu no mundo foi o caso da Cambridge Analytica, que foi, supostamente, ela influenciou nas eleições norte-americanas de 2016, ela pegava dados de redes sociais, como o Facebook, e traçava um perfil para cada pessoa, ou seja, digamos que Nicolas, ele é uma pessoa que gosta de esporte, gosta de futebol, e ele tem tal pretensão política, e aí bombardeava você de publicidade, de propaganda eleitoral, em favor de um candidato, em detrimento de outro, falando bem de um candidato e negativamente de outro. E aí teve esse caso, todo esse embrulho ao entorno das eleições dos Estados Unidos com a Cambridge Analytica. E aí, com isso, a gente também teve o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados lá da Europa, em que aqui no Brasil bebemos muito da fonte da GDPR, em que a gente se assemelha bastante aos requisitos que está ali naquela lei. E também, em 2014, o Brasil sancionou o Marco Civil da Internet, que destrinchava ali algumas coisas em que a internet deveria promover, como uma maior democratização do acesso da internet, um bom relacionamento, um bom tratamento das informações, o que você poderia fazer, o que você não poderia fazer na internet, como eu tinha falado na minha fala, no início da minha fala, que na internet talvez estivesse aberto demais para todo mundo e as pessoas achando que ali era um mundo sem lei, e o Marco Civil veio destrinchar tanto metas para ajudar na democratização da internet, como criar um pouquinho mais de restrições sobre a utilização dela. E agora a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio, e você pode passar o slide para mim, por favor, Léo? E aí, afinal, do que se trata a Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados ela vem tentando regulamentar
ela vem para tentar regulamentar a forma como é que as empresas vão tratar os dados dos titulares, os dados dos seus clientes. Ou seja, ela não quer mais que as empresas utilizem os dados de forma indiscriminada, que pegue todas as informações da sua vida, sem ter uma finalidade, sem ter um princípio para ela estar pegando aquelas informações. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para tentar proteger ainda mais os titulares dos dados, para que eles não venham a ter aquele sentimento de vulnerabilidade que talvez estivesse crescendo muito ao redor do mundo. E, como está aí no slide, a LGPD pretende restringir o raio de alcance das empresas sobre os dados dos titulares, direcionando regras quanto ao uso e trazendo garantias aos titulares também. Pode passar, Léo. E aí a gente precisa entender aonde é que essa Lei Geral de Proteção de Dados ela está atuando, né? Quando é que ela se aplica e quando ela não se aplica. Então aí a gente tem a lei trazendo no seu artigo 3º que a lei ela vai se aplicar não só para empresas do ramo privado, mas também para o setor público. Então a gente vai ter órgãos públicos que vão estar sendo monitorados, vão estar sendo regidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela vai seguir o critério da territorialidade. Então a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, né? Ela vai ser válida para operações de tratamento que sejam realizadas no território brasileiro. E aí é algo que a gente tem que prestar muita atenção, porque muitas vezes a empresa ela é estrangeira, mas ela fez a coleta dos dados aqui no Brasil. Então a lei que vai incidir é a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. E aí a gente tem os dados pessoais, objeto de tratamento, tenham sido coletados no território nacional, aí no artigo 3º, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a gente tem que tomar muito cuidado também quando é que essa lei ela não se aplica. Então, podem existir situações onde a gente esteja fazendo tratamento de dados, mas que não necessariamente a Lei Geral de Proteção de Dados ela tem que estar incidindo. Então, a gente tem aí, trouxe aqui 2 exemplos, né? Mas aí a gente tem essa questão do realização exclusivamente para fins artísticos, jornalísticos, quando estiver ali dentro de investigação da Polícia Federal, por exemplo. A gente vai ter o tratamento quando o dado for coletado para fins comerciais, seja por pessoa natural, seja por pessoa jurídica, tanto do cunho privado como do cunho público. Então, quando a gente tem aqui, no artigo 1º, realizado por pessoas naturais para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, se a finalidade não é econômica, não é uma finalidade comercial, a Lei Geral de Proteção de Dados ela não precisa incidir. E aí a gente precisa entender quem é que está envolvido nesse todo cenário de tratamento de dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela vem trazendo muito essa posição de que o titular é o dono do dado. Então, eu, como empresa privada, eu tenho o meu banco de dados, sei lá, eu posso trabalhar com Big Data, mas todos aqueles dados ali, apesar daquele banco de dados ser meu, ele é composto de dados que eles não são meus. Os dados são do titular. E a lei vem para trazer muito bem essa questão de dar ao titular a responsabilidade, a titularidade e essa questão da posse do dado, né? Quando ele concorda que a empresa vai coletar aquele dado, tratar aquele dado, ele cede algumas atitudes que podem ser feitas com os dados deles, mas os dados não deixam de ser do titular. Então, o titular seria aí a pessoa natural, né? A quem se refere os dados pessoais, que são objeto de tratamento. E aí a gente tem 2 figuras muito importantes aí nesse tratamento, que é a figura do controlador e a figura do operador. A figura do controlador é aquela pessoa que coleta o dado diretamente.
Então, é a empresa ali que está passando, sei lá, está passando um e-book, está passando uma newsletter, e para o consumidor ter acesso a essa newsletter, ter acesso a esse conteúdo, ele precisa registrar lá o seu e-mail, precisa registrar seu CPF, seu nome. Então, essa empresa que coleta esses dados é a empresa controladora. E é ela que vai dizer o que é que pode e o que não pode, o que vai ser feito e o que não vai ser feito no tratamento de dados. Lógico, desde que ela informe ao titular e deixe muito claro para ele como é que vai ser esse tratamento. Então, a gente vai ter aí em contrapartida a figura do operador. Então, o operador é aquela empresa terceirizada que você contrata para ter um banco de dados bem estruturado, bem organizado, né? Então, esse operador ele pode ser, por exemplo, o Google Drive, ele pode ser uma empresa que trabalhe, né, com software, que trabalhe com algo específico desse ramo, e aí ele também pode ser feito pelo próprio controlador. Então, tipo, eu sou uma empresa e eu quero que essa operação seja feita dentro da minha própria empresa. Então, eu vou e posso criar o meu sistema, e aí o nível de segurança aumenta ainda mais, né? Porque você não externaliza esses dados. Então, o operador é aí toda pessoa, natural ou jurídica, de direito público ou privado, né, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. E aí vem uma coisa muito delicada, que é a questão contratual. O controlador ele precisa ter um contrato muito bem estruturado com o seu operador, dizendo até onde o operador pode ir, o que é que o operador tem que fazer com aqueles dados que não são do controlador, são sim do titular. Então, o titular consentiu que eu podia fazer isso e aquilo. Então, não passe desses limites, não faça nada além disso. Então, um contrato bem estruturado, com um escopo bem estruturado e essas limitações bem claras é muito importante nessa relação entre controlador e operador. E aí, por último, a gente tem aí a função, a figura do encarregado, né? Que é o nome que a gente dá aqui no Brasil para o DPO, que é um cargo que atualmente a lei coloca como um cargo obrigatório. Então toda empresa ela precisa ter um encarregado, e aí a função desse encarregado é ser o elo de comunicação entre controlador, operador e Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem vai fiscalizar toda a questão de tratamento de dados no nosso país, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais à frente. Então, essa parte de entender quem está envolvido nesse tratamento de dados é muito importante. E aí a gente tem algumas classificações, né, quanto aos dados. Que tipo de dado você está pegando dentro da sua empresa. Enfim. Você tem o dado pessoal, que são aqueles dados que são relacionados à pessoa natural mesmo, identificada ou identificável, ou seja, o nome daquela pessoa, a idade dela, enfim, essas informações assim que você consegue identificar ela a partir daqueles dados que estão sendo repassados para você, ou seja, são dados muito específicos que são daquela pessoa mesmo. Vocês têm os dados sensíveis, que são aqueles dados que a Cambridge Analytica aproveitava muito, que, como eu falei no início da minha fala, que era aquela relação ali da opinião política, da filiação a algum partido, o seu dia a dia ali, as coisas que você gosta de fazer, a sua religião, as suas opiniões filosóficas, quem são seus parceiros, enfim, esses são dados sensíveis, em que pode realmente trazer algum prejuízo também à pessoa. É mais sensível de que você pega uma informação dessa e você discrimina, e, sei lá, alguém discrimina aquela pessoa por conta dessas informações. Você tem um dado anonimizado, que são aqueles dados que
a partir de um tratamento mais bem elaborado, você faz um cruzamento de dados, enfim, trabalhando naquelas informações, você consegue deixar com que aquelas informações elas se tornem anônimas. Ou seja, você faz um gráfico e aponta que 50% das pessoas são católicas em determinado lugar. Só que você não sabe quem são aquelas pessoas, qual a idade daquelas pessoas, não tem como você identificar nada a respeito daquelas pessoas. Então, você não tem os dados pessoais daquelas pessoas, nome, por exemplo, e você também não consegue identificar de nenhuma forma quem são aquelas pessoas, porque passou por um tipo de tratamento diferente e deixou aquelas informações mais anônimas. E aí, mais seguras também, porque aí a pessoa também se sente um pouco mais protegida, já que aquelas informações não vão ter como identificar quem que repassou aquelas informações. Pode passar, Léo. Só complementando um pouco sobre os dados anonimizados, né? O processo aí mais famoso que a gente tem seria a criptografia dos dados, né? E aí, quando se relaciona, por exemplo, a cookies, a gente tem meios de fazer essa anonimização, por exemplo, por certificados SSD, né? Então, SSL, desculpa. E aí a gente está anonimizando, está tirando esse rastro, essa ligação entre a pessoa e o rastro que ele deixa, né? Tem algo muito legal também, que algumas políticas de privacidade, alguns termos eles vêm trazendo, que também, eles ensinam ao titular dos dados, eles ensinam a pessoa que está consentindo ali em colocar os seus dados no seu site, eles ensinam em como apagar esse rastro também, ou seja, eles colocam um link que te leva para você apagar os cookies, que é como se fosse um rastreio que se faz na internet para deixar suas informações salvas dentro do seu computador. E algo muito importante que a Lei Geral de Proteção de Dados ela destrincha são os princípios. Dentro do seu termo, dentro da sua política de privacidade, esses princípios eles precisam estar bastante presentes, tanto na escrita quanto nas suas atitudes no dia a dia. E um dos princípios mais importantes que tem na lei é a privacidade desde a concepção. E como é que funciona essa privacidade desde a concepção? Desde o momento em que a pessoa chegou dentro do seu site, dentro da sua plataforma, ela precisa ter a garantia que vai ter a sua privacidade protegida. Ou seja, precisa ter a garantia de que seus dados eles não vão ser retirados sem o seu pleno consentimento. Precisa ter a garantia de que não vai haver nenhum tratamento das informações que ela está repassando ali, além do que ela está permitindo, além do que ela está consentindo. E aí, a gente tem aqui nesse slide três princípios muito importantes. O primeiro é o princípio da finalidade. Esse princípio, ele diz que você só pode pegar aquelas informações, ou seja, eu abri uma plataforma aqui, e para se cadastrar, Leonardo, você tem que colocar o seu nome e o seu e-mail. E você tem que colocar ali, você enquanto dono da plataforma, desenvolvedor da plataforma, você tem que colocar o porquê é que aquele nome é importante e o porquê que aquele e-mail é importante. Ou seja, tem que ter lá na sua política. Pegamos o seu nome para que haja uma personalização dentro da plataforma. Pegamos o seu e-mail para que haja comunicar com você para que você possa utilizar melhor aquela plataforma. Ou seja, o nome e o e-mail, eles têm uma finalidade para que o porquê que eles estão sendo retirados, o porquê que eles estão pedindo aquelas informações ao Leonardo. E eles não podem pegar aquela informação sem dizer a finalidade do porquê que eles estão fazendo aquilo. Outro princípio importante é o princípio da segurança. Quando você fizer um site, quando você fizer uma plataforma, você tem que garantir que aquelas informações, aqueles dados que estão sendo repassados para vocês, vão ser seguros. Você tem que ter um certificado SSL, por exemplo. Você tem que procurar ter uma pessoa dentro da sua empresa que saiba tratar daquelas informações. Ou seja, você tem que trabalhar para garantir que aqueles dados, aquelas informações, elas não sejam vazadas, que elas sejam protegidas. E o princípio da prevenção
é muito correlacionado com o da segurança, porque a prevenção, como já diz o nome, é prevenir com que o seu site, de alguma forma, ele seja vazado, que entre algum hacker ali e pegue as informações do seu titular. Ou seja, você tem que garantir ao seu titular que aquelas informações que ele está repassando para a sua plataforma vai ser utilizada para uma finalidade, que elas vão estar protegidas e que você vai fazer ao máximo para prevenir que alguma outra pessoa vaze aquelas informações que o titular passou para você, para sua empresa, dentro da sua plataforma, do seu site, nas suas redes sociais. Pode passar, Léo. E aí você tem o princípio da adequação, que você tem que criar um certo tipo de compatibilidade do tratamento com as informações que foram repassadas. Ou seja, esse princípio ele é muito próximo do princípio da finalidade, porque você tem que pegar aqueles dados que estão sendo repassados para você e adequar dentro da sua empresa estritamente para a finalidade que eles foram repassados, sem poder extrapolar. O princípio da necessidade, que é a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, ou seja, muitas vezes você vai se inscrever num evento, em alguma coisa assim, e você preenche um formulário gigantesco, quando na verdade aquele evento ele só ia precisar do seu nome e o seu e-mail, mas você acabou dando o seu endereço, a sua rede social, e acaba que agora vai ter um maior controle sobre isso. Como eu falei, o leque de informações que uma empresa vai poder pegar de um titular de dados, de uma pessoa, vai ser reduzido. E é aqui que isso vai se aplicar. O princípio do livre acesso, ele garante aos titulares de dados que eles tenham uma consulta fácil, gratuita e muito tranquila aos dados, como é que eles estão sendo utilizados, como é que eles estão sendo tratados, enfim. Então, digamos que Leonardo chegou na minha empresa, botou suas informações lá, passou 2 meses, agora Leonardo quer saber como é que está sendo tratado, se está sendo realmente tratado dentro da LGPD. E aí ele chega lá e fala, eu tenho esse direito aqui do livre acesso, que está no princípio da lei, e eu tenho que fornecer a ele todas as informações de como é que estamos tratando dos dados dele ali dentro da plataforma, dentro do site, dentro da empresa. O princípio da qualidade dos dados, de que quando, por exemplo, você for ver suas informações, que aqueles dados eles estejam claros, que eles tenham exatidão do que você quer, ou seja, eu pedi, Leonardo chegou na minha empresa, pediu para ver as informações, eu não posso estar lá cheio de termo técnico de tecnologia da informação, não, eu tenho que entender que Leonardo não é formado nisso, e que ele precisa saber com muita clareza, com muita objetividade de como é que está sendo tratado aqueles dados dentro da empresa. Então, esse princípio resguarda isso. O princípio da transparência, que é a garantia que os titulares vão ter, que a empresa, toda vida que for fazer uma política de privacidade nova, ou seja, eu renovei minha política de privacidade dentro da minha empresa, eu vou lá e aviso a Léo, Leonardo, renovei minha política de privacidade, veja lá para você ver se você continua consentindo, manda um e-mail para ele, eu aviso isso, aproveita a minha newsletter e envio para ele. Também tem o princípio da não discriminação, ou seja, você não pode pegar as informações, claro, de uma pessoa para discriminar ela, para ofendê-la de alguma forma. Então, esses são os princípios gerais assim, que estão presentes na lei. E aí a gente entra agora numa área assim, bem delicada, que é a questão da responsabilização em relação, no que tange ao tratamento de dados, né? A gente volta a tocar no ponto aí de um contrato bem elaborado entre operador e controlador, que eu falei acima. Quando a gente trata de LGPD, a gente tem uma coisa chamada inversão do ônus da prova, a gente tem uma coisa chamada de hipossuficiência, que no direito a gente chama de... E no processo civil a gente vai para o lado de que
a parte que não tem ali os artifícios para comprovar o que ela está alegando, ela fica eximida desse encargo, né? Então, se algum titular, por exemplo, quis ter acesso aos dados deles, quis modificar os dados e a empresa não forneceu essa possibilidade, não deu acesso, não quis modificar ou coisa do tipo, esse titular vai entrar com ação judicial, vai colocar essa empresa na justiça, e aí ele não tem como provar que o dado dele está errado e a empresa não quis tratar da melhor forma possível isso e sanar aquela deficiência. Então, quem vai ficar aí com o ônus de provar que os dados não estão errados ou qualquer coisa do tipo é a própria empresa, né? E aí, onde é que entra essa parte do contrato bem estruturado, né? Caso haja um vazamento de dado por parte do operador, a gente vai ter o que a gente chama de responsabilização solidária. Responsabilidade solidária mesmo que eu, controlador, que coletei os dados lá diretamente, quando fui passar minha newsletter, quando a pessoa se cadastrou no meu site ou qualquer coisa do tipo, quando eu passei esses dados lá para o meu operador, que é quem vai tratar esses dados para mim, se esse operador vazar esses dados, se ocorrer um vazamento de dados na empresa do operador, a minha empresa ela vai responder também por isso. Então, o titular pode entrar na justiça contra a minha empresa e não contra a empresa do operador, e eu vou ter que sim, como é que é? Indenizar esse titular. E aí a gente parte para uma parte que acho que é a parte assim, mais importante desse momento nosso, que é a parte das bases legais. A lei traz 10 bases legais que a gente pode estar tratando. Tá, Léo, mas o que é base legal? Base legal é aquilo que vai fazer com que a gente possa tratar aqueles dados. O titular ele tem os dados dele e ele pode ou não fornecer para a gente, entende? E aí a base legal é o que vai fazer com que esse tratamento seja legítimo. Então a gente tem aí o mais famoso de todos, que é o consentimento, né? Então é aquele aceito e concordo com termos de uso e política de privacidade do seu site, etc., que é obrigatório você clicar, você ler para prosseguir, né, com o conteúdo e etc. E aí a gente recomenda assim, que esse consentimento ele seja o mais claro possível. Então, tipo, esse quadro do concordo com os termos de uso, ele não pode estar ali com letras miudinhas no cantinho e etc. A gente recomenda aí que, se possível, coloque até uma funcionalidade onde a política de privacidade seja aberta automaticamente e ele só possa prosseguir se ele descer ela toda. Então, isso é um artifício muito legal. E aí a gente tem aqui, eu trago uma segunda base legal muito interessante, que é o legítimo interesse. E aí é uma base legal que a gente tem que ter muito cuidado, porque de todas as 10 bases legais, o legítimo interesse é uma base legal que tem uma subjetividade enorme. E aí a gente vai ficar aí para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados dizer para a gente, quando for constituída, né, porque apesar de estar previsto na lei, o ANPD ele ainda não está constituído na prática. Então, uma das funções, a gente vai falar mais na frente, mas uma das funções desse ANPD é esclarecer algumas coisas sobre a lei. É uma lei nova que vai estar entrando em vigor, então vão surgir muitas situações assim que vão precisar de esclarecimentos, de direcionamentos, e está a cargo do ANPD isso. Então, pela tamanha subjetividade e pela falta de um esclarecimento prévio, não é interessante que a gente paute nosso tratamento no legítimo interesse, pelo menos atualmente, porque a gente pode estar aí, vai estar deixando aí nas mãos do judiciário as decisões, e a gente pode estar sendo responsabilizado por uma fragilidade. E aí, venho falar aqui das sanções da LGPD. Adianto que
As sanções elas estão previstas no artigo 52, e esse artigo 52 ele foi adiado muito em razão da pandemia, né? Nosso país entendeu que nossa economia teve um gap, um ataque muito grande com essa pandemia, e aí a gente está incidindo multa nas empresas, seria ainda mais um prejuízo. Então, esse artigo 52 ele foi adiado e só vai passar a ter efetividade em agosto de 2021. Mas, assim, já adianto para vocês aqui como é que ele pode estar incidindo. Então, ele pode estar incidindo com multas pecuniárias, que elas podem ir até 2% do faturamento do último exercício da empresa. E aí ele tem um teto limite de 50 milhões de reais, né? Ele pode ter multas procedimentais, e aí, como os multas procedimentais trago a divulgação do vazamento, então, sua empresa teve o vazamento de dados, isso pode ser estampado na mídia, né? E aí, saindo um pouco da lei e até indo mais para uma questão de mercado, muito assim, do que um vazamento de dados ele representa para a sociedade, né? Então, representa que aquela empresa ali não está tomando os cuidados, não está se importando tanto com o seu consumidor, pois não tá tendo os devidos cuidados com os dados dele, né? E aí, Léo, mas como é que se esse artigo 52 vai lá para agosto de 2021, então significa que eu não vou ter prejuízo nenhum até lá? Aí é que entra. Essas sanções administrativas que a lei traz, elas vão ser adiadas, mas sim, a gente vai poder estar sendo responsabilizado pelo Poder Judiciário. Então, se um titular entra com uma ação judicial pedindo um dano moral contra a sua empresa por um vazamento de dados, a gente já tem aí decisões do Judiciário fundamentadas na LGPD, né? Então, você pode estar sendo aí responsabilizado a uma indenização por danos morais pautada na LGPD, mesmo antes de agosto de 2021. E agora a gente chega na parte que a gente vai falar mais especificamente, como o Léo já deu uma palhinha ali, da Agência Nacional de Proteção de Dados, e qual é as 3 principais funções da Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Ela vai fiscalizar, ou seja, ela vai estar vendo ali se as empresas estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai aplicar as multas, ela vai aplicar as sanções. Ela também, como o Léo falou, ela vai prestar diversos esclarecimentos. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei muito nova, é uma lei que que foi redigida faz pouco tempo, então vai ser necessário que se tenha diversos esclarecimentos da própria Agência Nacional de Proteção de Dados, e ela também, muito provavelmente, vai ter esse trabalho de tratar da educação, de educar os empresários sobre a lei, de informar o que é que pode, o que é que não pode, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela vai ter muito esse trabalho do esclarecimento. E também vai ser um canal de denúncia. Ou seja, houve um vazamento na minha empresa. Léo vai lá e faz essa denúncia da minha empresa para que a Agência Nacional de Proteção de Dados ela possa estar me notificando por que aquilo aconteceu, tá ali comigo para me ajudar. Também a Agência Nacional de Proteção de Dados não vai só fazer multas, não vai só chegar lá para fiscalizar e pronto, paga isso aqui para mim. Não, ela vai chegar lá, vai fiscalizar e falar, para que não haja nenhum problema, sugerimos que você faça tal coisa, tal coisa e tal coisa. E aí o porquê é tão importante para empresários, para pessoas que mexem com tecnologia, tá trabalhando a Lei Geral de Proteção de Dados desde agora, né? Agora é um momento muito bom para você estar adaptando a sua empresa, adaptando toda a cultura organizacional da sua empresa a fazer com que a forma como é extraída aqueles dados, a forma como é tratada aqueles dados, seja de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, se existe muito mais tempo para que isso aconteça do que lá na frente, do que lá no futuro. Então, é um excelente momento para você estar modificando as suas políticas internas, modificando o tratamento com os seus clientes e a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem para ajudar você a ter ela vem como manual. Eu gosto de ver a Lei Geral de Proteção de Dados ali escrita como manual para você estar aplicando ela dentro da sua empresa e para que o seu nome não esteja
envolvido dentro de um vazamento, o seu nome ele não esteja envolvido dentro de uma relação mais danosa aí com o seu consumidor, né? Imagine que você pode estar pegando dados daquelas pessoas e utilizando de uma forma errada, e no futuro você ter que correr atrás do prejuízo, tentando se adaptar ali, gerar a produção de dados para que aquilo esteja tudo ok. Só dando uma complementar e um comparativo para ficar bem claro, assim, esse canal de denúncia, né, ele pode ser assemelhado ao PROCON. Então, assim como quando a gente tem algum problema em relações consumeristas, a gente procura o PROCON. Quando um titular tiver algum problema em relação ao vazamento de dados, ele vai procurar a Agência Nacional de Proteção de Dados. Mas ela não está só aí para ser esse canal de denúncia, né? Mas ela está aí também, pode estar agindo a nosso favor, né? Então, quando a gente tem um vazamento de dados na nossa empresa, a primeira coisa que a gente deve fazer é correr na Agência Nacional de Proteção de Dados e comunicar. Olha, eu tive um vazamento de dados na minha empresa. E aí, por que eu vou fazer isso, Léo? Por que eu tive um problema e eu vou comunicar ao próprio canal de denúncia que eu tive um vazamento? Porque quando a sua multa pecuniária, que eu falei lá dos 2%, for ser incidida, ela não vai ser incidida lá no máximo, entende? Vão ter várias questões que vão ser analisadas, que vão estar ali metrificando quanto vai ser essa multa. Então, se a sua empresa tem um programa de proteção de dados, ela está em conformidade com a lei, e realmente aconteceu algo assim fora do controle, ou então algum problema técnico, que ocorreu um vazamento, etc., a Agência Nacional de Proteção de Dados vai estar observando isso, né? Então, caramba, é uma empresa que se preocupa com os dados, ela tem tomado medidas para proteger. Quando ocorreu o vazamento, eles vieram comunicar. Então, essa multa ela não vai ser uma multa alta, ela vai ficar ali em multas mais simples e mais direcionamentos e advertências, né? Então isso é muito importante, não é um canal apenas de denúncia, mas também que pode estar aliado às empresas, né? E aí a gente agradece demais pela atenção de todos vocês. Deixo aqui meu contato, o contato de Nicolas e também aí as redes sociais da Anonymous Consultoria. Estamos disponíveis para tirar dúvidas, estamos disponíveis para conversar sobre o assunto. Então, deixo aqui meu muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E só queria dizer que estamos abertos, como ela falou, para qualquer dúvida, para tentar ajudar vocês a aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados na sua empresa. Enfim, muito obrigado.